Olá, turminha do quinto. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre frações. Nesta aula, estudaremos sobre frações equivalentes, tá bom? Teremos essa e mais alguma aula sobre frações equivalentes, mas eu espero que vocês consigam entender o que são frações equivalentes a partir dessa primeira aula. Vamos lá. Ler e comentar. Leia o diálogo seguinte. Ei, Pedro, já li 2/4 do livro de literatura que a professora solicitou. E você? Eu já li mais do que você, pois falta apenas metade do livro para eu ler. Veja só que Pedro e a amiguinha aí estão lendo o mesmo livro, né, solicitado pela professora. Só que a amiguinha disse que leu 2/4 do livro, ou seja, é como se ela tivesse pegado o livro e dividido entre 4 partes iguais. Dessas 4 partes, ela já leu 2. Pedro disse que leu a metade do livro. Para me representar a metade em frações, seria como 1/2. Eu leio essa fração posso ler como 1/2 ou como uma metade. Então, Pedro dividiu o livro em 2 e já leu a metade. Pergunta: você concorda com Pedro? Explique. Você concorda com Pedro? Pedro disse: eu já li mais que você. Realmente Pedro leu mais que a amiguinha? Não. Pedro não leu mais que a amiguinha, pois 2/4 é equivalente a 1/2. Veja que a amiguinha dividiu o livro em 4 partes, mas leu 2. E Pedro dividiu em apenas 2 partes e já leu uma. Falta uma. Analisando a situação, percebemos que as duas crianças leram a mesma fração do livro. Veja, se Carla leu 2/4 do livro, ela leu metade das partes do livro, 2 de 4. Se Pedro ainda precisa ler 1/2 ou uma metade, significa que ele já leu uma metade. As duas crianças leram metade do livro. Portanto, 1/2 é igual a 2/4. Essas frações são chamadas de frações equivalentes, pois representam a mesma fração do inteiro. Vejamos aqui outro exemplo. Temos aqui 4 pizzas, né? A primeira foi dividida em 2 partes, a segunda em 4, a terceira em 6 e a quarta em 8 pedaços, certo? 8 fatias. Veja só, se eu pego uma parte da primeira pizza, ou 2 da segunda, 3 da terceira ou 4 da quarta, na verdade eu estou pegando a mesma porção de pizza. Veja que todas elas eu peguei a metade da pizza. Por que isso? Porque 1/2 é equivalente a 2/4, que também é equivalente a 3/6, que também é equivalente a 4/8. Por exemplo, se Murilo dividiu a pizza em 4 partes e comeu 2, certo? Alejandro dividiu a dele lá em 8 e comeu 4, Alejandro não pode dizer, eu comi mais do que tu, Murilo. Na verdade, eles comeram a mesma porção. O que diferenciou foi a quantidade em que as pizzas foram divididas, certo? Nesse exemplo aqui da caixinha de chocolate, ela é um pouquinho mais complicada para ver, mas a gente consegue ver onde está a equivalência. Vamos lá. Na primeira caixinha, eu tenho 12 chocolates. Apenas 2 são brancos. Então, aqui, veja só, eu tenho 12 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Apenas 2 eu pintei de cinza, certo? Representa aí o 2 dozeavos. Na segunda caixinha, eu tenho 18 chocolates e apenas 3 são brancos. Na terceira caixinha, vocês podem ver que eu tenho 30 chocolates e apenas 5 são brancos. Onde está a equivalência das caixas de chocolate? Vejam que se a quantidade total for dividida por 6, veja que cada uma aí tem 6 linhas, essas tabelinhas que eu fiz, a porção branca do chocolate equivale a 1/6, tá certo? Essa é a equivalência das caixas de chocolate. Bora lá para o próximo exemplo. Escreva 2 frações equivalentes a 1/2, diferente das frações dos exemplos anteriores. Né? Ali, esses exemplos. Vamos escrever 2 frações equivalentes diferentes desse exemplo.
Qual o critério utilizado para determinar essas frações? Olha só, vamos escrever duas frações diferentes e equivalentes. Veja que lá em cima eu tenho 1, no numerador eu tenho 1, no denominador eu tenho 2. O numerador é metade do denominador, ou seja, o de baixo é o dobro do de cima. Então, se eu colocar um número embaixo que seja o dobro do de cima, eu já estou criando uma fração equivalente a 1/2. Veja só, 20 e 10, ou 10 vinteavos, certo? Veja que o 10 é metade do 20, ou o 20 é o dobro do 10. Isso é uma fração equivalente a 1/2. Então, como eu já descobri que o de cima tem que ser metade do de baixo, eu posso escrever qualquer outro número, por exemplo, 15 sobre 30. O 15 é metade do 30. Eu só esqueci de escrever, pessoal, mas vocês podem aí escrever que o numerador é metade do denominador, certo? Que o número de cima é metade do número de baixo. Ou também vocês podem estar escrevendo que o denominador, o número de baixo, é o dobro do numerador, o número de cima. Questão 2. Escreva uma fração equivalente a 2 dozeavos com denominador menor que 12. Explique como você fez para determinar essa fração. Olha só, pessoal. Ele quer uma fração equivalente a 2 dozeavos, só que com esse número de baixo menor que o 12. Certo? Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar diminuindo esse 12, dividindo ele por 2. Como assim? Se eu dividir o de baixo por 2, eu divido o de cima também por 2. Olha só, 2 dividido para 2 dá 1, 12 dividido para 2 dá 6. Certo? Esse 1/6 é equivalente a 2 dozeavos. Explique como você fez para determinar essa fração. Novamente, eu esqueci de escrever, mas vocês podem estar escrevendo que vocês dividiram numerador e denominador por 2, ou reduziram eles à metade, ok? Questão 3, na página 153 já. Na questão 3, ele diz, escreva duas frações equivalentes a cada uma das frações seguintes. Utilize desenho para representá-las. Olha só, escreva duas frações, certo? Os desenhos, eu vou estar aqui mostrando os desenhos que o livro traz, tá bom? Eu vou dar uma fração de cada, ele pede duas frações, eu vou dar uma e vocês vão estar procurando outras frações, tá certo? Por exemplo, 3/4, como é que eu representaria com o desenho? Tá aí, um círculo dividido em 4, onde 3 partes aí foram pintadas de azul. Tá clarinho, mas dá para ver. Qual é a fração equivalente a 3/4? Uma fração equivalente a 3/4 seria, no caso, se eu multiplicasse tanto de cima como de baixo por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Essa seria uma fração equivalente. A atividade pede 2, então eu espero que vocês já tenham entendido o suficiente para conseguir fazer a outra, tá bom? Na letra B, ele dá uma fração de 2/5. Deixa eu mostrar o desenho que o livro traz. Esse triângulo, ele foi dividido em 5 partes, você pode ver, e apenas 2 está colorida, que é essas 2 da ponta. Elas estão um pouquinho mais azuladas, tá bom? Qual seria uma fração equivalente a 2/5? Uma fração equivalente a 2/5, eu também poderia multiplicar 2/5 por 2. 2 vezes 2 daria 4, 5 vezes 2, 10. Agora, vocês podem multiplicar 2/5 por 3, aí vocês encontrariam outra fração equivalente, certo? Lembrando que a tarefa pede duas frações equivalentes, e eu fiz apenas uma. A outra vai ser com vocês. Na letra C, ele pede uma fração, um desenho, né? De uma fração representando 3/7. O livro traz essa imagem. Veja que a imagem está dividida aí em 7 retângulos,
Esse retângulo maior está dividido em 7 retângulos menores. E o terceiro, quinto e sétimo retângulo, ele está mais azulado, tá certo? Uma fração equivalente a 3 sétimos, eu posso multiplicar 3 sétimos por 2, por 3, por 4, tá bom? A letra C aí, eu vou estar multiplicando por 3. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 3, 21. Lembrando que vocês vão fazer a segunda fração equivalente. Na letra D, ele traz uma fração de 3 oitavos. Este foi o desenho trazido pelo livro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aí um octógono, 8 lados, uma figura de 8 lados, certo? Dividido aí em 8 partes, claro. E apenas 3 está pintado aí mais azuladinho, tá bom? Uma fração equivalente ao 3 oitavo, como eu falei para vocês, eu posso estar aí multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, não tem problema. Multiplicando o de cima e o de baixo, eu vou obter frações equivalentes. Nesse exemplo, eu multipliquei por 4, certo? 3 vezes 4, 12. 8 vezes 4, 32. Tá bom, pessoal? Lembrando que nessa questão, vocês podem ou não estar repetindo essas figuras, né? E além dessas frações que eu coloquei, vocês vão ter que encontrar outra fração equivalente para cada letrinha dessas aí, tá bom? Vamos aqui para a nossa questão 4. Complete as sentenças seguintes, tornando-as verdadeiras, certo? Gabriela comeu 4/5 de seus bombons. Ela comeu, veja só, pessoal, ele disse que Gabriela comeu 4/5 de seus bombons. Ela comeu, aí ele dá outra fração, uma fração equivalente. Só que ele traz apenas o número de baixo, certo? Veja que na primeira frase, eles dão a fração 4/5. Já na segunda frase, o denominador passou a ser 15. Ou seja, de 5 para 15 houve aí um aumento. Então, de 5 para 15, o número foi tipo multiplicado. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 15? Ou eu posso fazer o inverso. Se eu dividir 15 por 5, dá quanto? Dá 3. Ou seja, se o denominador era 5 e passou a ser 15, significa que foi feito 5 vezes 3, 15. Então, eu vou ter que multiplicar o de cima também por 3. 4 vezes 3, 12. Entenderam? Gabriela comeu 4/5 de seus bombons, então ela comeu 12/15. Se o número de baixo aumentou, o de cima também vai aumentar. Só que o de baixo ele foi multiplicado por algum valor, até chegar no 15. Descobrimos que foi o valor 3. Então, o de cima também vai ter que ser multiplicado por 3. 4 vezes 3, 12. Como a caixa vem com 30 bombons, ela comeu quantos bombons? Aí a gente vai ter que descobrir. Ou vocês podem fazer 12/15 de 30 ou 4/5 de 30 também não tem problema, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Eu vou fazer 12/15 de 30. Recordando que a gente já viu isso em quantidades de frações de quantidades, tá bom? 30 dividido por 15 e multiplicado por 12. 30 dividido por 15 vai dar 2. Eu repeti ali o 2 vezes 12. 12 vezes 12, 24. Ou seja, ela comeu 24 bombons. Hugo gastou 9/15 de seu dinheiro comprando sorvete. Ou seja, ele gastou 3 alguma coisa do dinheiro. Veja agora que na primeira frase, na primeira oração, ele diz que Hugo gastou 9/15. Já na segunda oração, na terceira oração, ele diz que ele gastou 3 alguma coisa do dinheiro.
Veja que o número de cima era 9 e agora é 3. Diferente da letra A, o número da letra B diminuiu. De 9 ele passou a ser 3. Então, se ele diminuiu, houve aí uma divisão, certo? Qual é o número que dividido por 9 é igual a 3? O 3. 9 dividido para 3 dá 3. Então, se o número de cima, que é 9, foi dividido por 3, o número de baixo, que é 15, também tem que ser dividido por 3, certo? E quanto é 15 dividido por 3? 5. Ou seja, 9 quinzeavos é equivalente a 3 quintos, certo? Como o Hugo tinha 10 reais, quanto foi que sobrou? Vamos fazer 3 quintos de 10 reais. Tanto faz eu fazer com 9 quinzeavos como com 3 quintos. Como 3 quintos é a quantidade menor, vamos por ele, né? Aqui eu vou fazer 10 dividido por 5 e multiplicado por 3, certo? Estamos aí dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. 10 dividido por 5 dá 2. Repetir aqui o vezes 3. 2 vezes 3, 6. Olha só, Hugo gastou 3 quintos do dinheiro. 3 quintos de 10 reais. Ele gastou 6 reais. Mas a pergunta quer saber quanto é que sobrou para Hugo. Ou seja, se ele tinha 10 e gastou 6, eu vou fazer 10 menos 6, que vai ser igual a 4. Então, sobrou 4 reais para Hugo, certo? E a questão C eu vou deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? A aula foi pequenininha, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me procura no PV do WhatsApp, tá bom? Lembrando que vai ficar essa questão C, essa letra C da questão 4 para vocês, e também as da questão 3, fazer a segunda fração, tá ok? Então, pronto, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e compreendido o que são frações equivalentes. Qualquer dúvida, me procura no PV do WhatsApp, certo? Tchau, tchau e até a próxima semana.